Meu nome é Lucas Souza, sou estudante do curso de computação da Universidade de Brasília, estou no 9º semestre e hoje vamos aprender como é que faz isso aqui. Um ventilador utilizando uma fonte ATX e alguns componentes eletrônicos. Bom, eu estou matriculado na disciplina de Teoria e Prática Pedagógica 1, uma disciplina da professora Fátima Brandão. Eu estou com minha colega Alissa Alves. Nós estamos aplicando aulas para umas crianças de uma escola pública daqui de Brasília. E dentre alguns projetos eu optei por utilizar algum projeto de eletrônica utilizando sucata. Nesse caso a gente usou uma fonte ATX, que eu já tinha queimado em casa, a gente aproveitou cabos, a gente aproveitou o interruptor e outros componentes dela. E a gente fez esse ventilador, ficou bem legal. Vamos ver como é que faz? O porquê que eu decidi fazer isso? Aqui no estado de Goiás, salvo algumas regiões, é um lugar muito quente mesmo. Chega a ser até 40 graus e prolongado, para você ter uma ideia. E no meu caso, é agravado por conta de eu já ter sido obeso, então eu possuo muito massa gorda e para me refrescar é algo complicado. Eu poderia utilizar um ventilador normal, né, que a gente liga em tomada de 110 ou 220 volts, porém, o problema é que conforme o vento bate aqui no meu rosto, meus olhos eles ficam secos, eu não conseguem ter capacidade de lubrificar com abre e fecha do olho. E o ventilador de mesa, muito pelo contrário, eu posso apontá-lo para o meu rosto tranquilamente, sem ter problema com o globo ocular ou qualquer outra coisa assim. E além do mais, a gente refresca e economiza energia, e também a gente faz uma noção de reciclagem, já que a gente está reutilizando sucata. Bom, de componente físico nós vamos utilizar a fonte ATX, uma fonte que a gente vai fazer a pintura, né? Vai ficar bem chique. Nós fizemos 2 furos para que a gente possa movimentar a nossa base, um furo para potenciômetro e outros 75 furos aqui atrás. Um para a fonte de alimentação e outros para os dutos. Por falar em duto, nós vamos utilizar um cano PVC de 100 mm, medindo 6 cm, para que a gente possa direcionar o fluxo do ar dentro aqui da caixa. Nós vamos utilizar também uma base de MDF, uma base que mede 21 cm de comprimento, 15 de largura e 15 de altura. Então lembrando que você pode fazer a base de qualquer formato. Nós vamos utilizar também uma ventoinha de 12 volts, própria da fonte, que a gente arrancou. Nós vamos utilizar atrás uma grade também, para que a gente possa prender aqui o nosso cano e usar a cola quente. E aqui na frente, nós vamos utilizar também outra grade de proteção, que a gente coloca aqui para proteger a parte da frente do cooler. Agora, sobre componentes elétricos e eletrônicos, nós vamos utilizar um potenciômetro de 1K, para que a gente possa variar a nossa resistência no projeto. Nós vamos utilizar um interruptor liga e desliga, para que a gente liga ou desliga o projeto. Nós vamos utilizar também um conector para a fonte de alimentação. Isso aqui vai ser importante, porque a gente pode ligar fontes de voltagens diferentes, operagens diferentes. Nós também vamos utilizar um transistor NPN, modelo TIP 31C, ele suporta até 5 amperes e 120 volts, se não estou enganado, nosso projeto. Fonte de alimentação, a gente vai utilizar uma de 12 volts e 1.5 amperes, lembrando que a amperagem nesse caso vai ser suficiente. E nós também vamos utilizar cabos, para que a gente possa ligar todos esses componentes dentro da carcaça, cabos esses que a gente retirou da fonte, também queimada. Agora que nós pintamos a nossa caixa, a gente vai utilizar o Tinkercad, que é um simulador que coordena todas essas questões de transistor, potenciômetro, fonte de alimentação, tudo isso de forma virtual, de maneira que a gente não corre risco de queimar nossos componentes, apenas testando pela internet. Vamos comigo? Nós vamos utilizar o Tinkercad, que é uma ferramenta de desenvolvimento de circuitos ou projeto 3D, totalmente gratuita, né? A gente pode entrar com nossa conta do Google, ou então contas de outras redes sociais. Fica aí ao gosto de quem está assistindo. No nosso caso, nós vamos criar um circuito. Então, nós vimos aqui em Circuits e vamos criar um novo circuito. Isso que nós temos aqui são componentes eletrônicos, né? Que a gente pode utilizar no projeto. Nós vamos utilizá-lo neste projeto uma fonte de energia, simulando a nossa fonte que será utilizada no projeto, de 12 volts e 1.5 de amperes. 1.5 amperes, perdão. Nós também vamos utilizar um potenciômetro, na qual ele mede 1K ou 1 kΩ. Nós também vamos utilizar um transistor
do tipo TIP 120, nosso é TIP 31, mas seria a mesma coisa, mas a diferença é que ele suporta mais, né? Nós também vamos utilizar o nosso motor CC, representando o nosso cooler, a nossa ventoinha, né? Também nós vamos utilizar o interruptor, para que a gente possa ligar ou desligar todo o circuito. Qual é a lógica por trás? A gente vai precisar ligar essa fonte com o interruptor, o transistor, o potenciômetro e, consequentemente, o motor. Neste caso, nós vamos puxar 2 fios aqui para o nosso interruptor, um amarelo e um na cor preta. Lembrando que o amarelo será o positivo e o preto negativo, vocês vão entender o porquê. Bom, o amarelo a gente vai puxar para o nosso transistor pela porta coletora, para que eles possam, né, coletar energia e ser distribuída, né, consequentemente. E o potenciômetro ele precisa de energia também. Então a gente vai utilizar pelo terminal 2 e vamos ligá-lo aqui junto com o coletor. Ele vai compartilhar energia. Ok. Agora a gente precisa fazer um modo de que o potenciômetro envie sinal para o transistor liberar mais energia para este motor. Neste caso, nós vamos utilizar a porta do limpador, nosso potenciômetro, que é a porta de saída, e nós vamos ligá-lo até a base do nosso transistor. Vamos colocá-lo na cor laranja. E, consequentemente, o emissor, ou seja, a saída do nosso transistor, né, comparado a uma torneira, a gente vai colocá-lo aqui no terminal 2 direto. Vai ser simbolizado pela cor vermelha. Agora, com relação ao negativo, nós vamos puxar aqui uma porta. Nós vamos puxar um fio, na verdade. E nós vamos ligá-lo até o terminal 1 do nosso potenciômetro. E, consequentemente, nós vamos também ligá-lo aqui. Ligamos o preto. Agora, vamos iniciar a simulação para ver se vai funcionar. Bom, 0 rotação, por razões óbvias, a ponte está aberta, mas se a gente fechar a ponte, vai circular energia. A partir do momento que a gente gira o nosso potenciômetro, a gente vê que nós vemos que a rotação aumenta de modo que a resistência baixa, mas quando a gente abaixa o nosso potenciômetro, a resistência aumenta, então existe uma queda na nossa rotação por minuto, nosso RPM. Bom, o Tinkercad serve para que a gente possa testar nossos componentes antes de testá-los fisicamente. Isso evita caso da gente se frustrar com componente eletrônico queimado ou então até entrando em curto. A gente pode planejar as soldas e outras coisas mais. Isso é o que a gente vai fazer no nosso projeto físico. Vamos ver como vai funcionar? Já que nós vimos no Tinkercad como é que vai funcionar os nossos componentes, a gente basicamente vai fazer a solda no nosso esquema eletrônico que nós fizemos no Tinkercad. Lembrando que o Tinkercad ele é útil por conta disso, é mais fácil, é mais intuitivo de você entender qualquer tipo de circuito. No nosso caso, nós tivemos problemas com a solda, por conta do nosso ferro de solda ter apresentado carbonização na ponta. Isso a gente deveria trocar as pontas, mas esquecemos. O resultado, nós sofremos muito para que pudesse fazer poucas soldas. Eu tive que chamar meu irmão para me ajudar e mesmo assim a gente ainda passou 2 horas e meia soldando. Mas foi algo que valeu a pena a gente ter feito, porque sem solda não dá para executar qualquer tipo de projeto em eletrônica. Uma coisa que a gente poderia fazer era colocar uma protoboard, mas por conta do espaço não seria uma boa ideia. E lembrando sempre que solda você tem que tomar cuidado, tá certo? Você pode vacilar com ferro de solda, principalmente ferro de solda quente, porque você pode se queimar, você pode ter algum tipo de problema. Agora vamos focando no PVC. Existe um estudo na física sobre duto de ventilação, essas coisas todas. Eu não vou me ater a lembrar aqui de conceitos teóricos, mas qualquer sistema de ventilação que existe, não somente em ventiladores comuns, mas também em ventiladores industriais, exaustores, existe um duto para que todo o ar seja centralizado, seja canalizado e seja puxado. Neste caso aqui não é muito diferente, a gente usou um cano de 100 mm para que todo o ar que estivesse no nosso exterior seja puxado aqui para frente. E deu certo, isso é algo até necessário nesse projeto, porque nós
Bom, originalmente nós temos furos apenas na parte de cima daqui da caixa, por isso que nós fizemos aqui 75 furos aqui atrás, para que o ar seja puxado e jogado assim para fora. Uma coisa que a gente poderia fazer era colocar um cano de 150 milímetros, uma vez que a nossa ventoinha ela possui 140 milímetros. A gente poderia fazer isso, porém eu teria problemas com espaço e por conta disso eu acabei não fazendo isso. Bom, eu tive a liberdade de colocar 2 fitas para que a gente possa mostrar o funcionamento do nosso projeto. Nós temos uma fonte de alimentação, onde nós vamos conectar aqui atrás a nossa alimentação e nós vamos ligar. Não deu nada ainda, mas se a gente aproximar, funciona novamente e com ventinho bom. Uma coisa que tem que ser considerada nesse projeto é o seguinte: bom, esse ventilador ele não possui a mesma capacidade de vazão de ar comparado ao ventilador normal de tomada de 220 volts ou 110 volts, né? Esse aqui seria mais apropriado para uso em computadores de mesa, escritórios talvez, ou até, sei lá, quando você estiver no quarto dormindo. Porque a ventilação dele é limitada por razões óbvias. A gente tem um cooler de 140 mm com 7 pás e ela não é apropriada para que faça ventilação de pessoas, ela é apropriada para refrigerar originalmente a nossa fonte, que no caso nós queimamos ela. Agora que o que nós fizemos aqui pode ser feito por qualquer um, desde que você tenha as ferramentas certas, desde que você tenha até conhecimento básico, tá certo? Primeiro, eu não sou um expert em eletrônica, eu não sou formado, eu não sou PhD, eu apenas tenho algum conhecimento básico sobre eletrônica. Segundo, eu apanhei na solda sim, meu irmão também, mas isso foi por conta do nosso equipamento ter dado problemas, né? Problemas de funcionamento. A gente usou ferro de solda com a ponta carbonizada, a gente tem que fazer limpeza, ficou uma coisa bem chata. Terceiro ponto, isso aqui é um protótipo. Existem vários projetos na internet de eletrônica baseado em ventilador, mas eu usei fazer isso aqui. Lembrei que essa é a minha primeira aula, meu primeiro vídeo no YouTube, então tá meio caseiro, tá meio amador, mas a gente pode melhorar, tá certo? E no mais é isso, senhores. Espero que tenham gostado e até a próxima.